Deus é bom em todo tempo, amém? Aleluia. Cadê? Os irmãos sumiram, foram cumprimentar o irmão da padaria lá. Aleluia, é isso aí, amém? Glória a Deus. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. E igreja tem que ser isso, né? Esse amor, esse calor. Que a gente chega, né? Às vezes numa casa de oração e todo mundo... Paz do Senhor. E ainda mais no frio, irmão, nem tira a mão do bolso. Fica assim, ó. Paz do Senhor, pega aí meu braço aqui, ó. Graças a Deus, graças a Deus. Amém? Estou muito feliz. Ontem, eu e minha esposa, a gente foi numa inauguração de uma igreja lá em Cambuí, na cidade de Minas, né, no estado de Minas. Foi uma bênção, bem legal lá. A gente chegou quase 5 horas da tarde já. E uma igreja muito simples, mas muito cheia de graça e poder. Eu senti a essência quando entrei na rua. Uma igreja muito bem montada, o toque daqueles que têm o coração de Deus. Olha, vou te falar, hein? Tudo perfeito, tudo maravilhoso, um povo, sabe, generoso. Foi tremendo, foi tremendo. E aí, vou dizer algo para vocês do que eu vi lá. Quem está comigo aqui? Você sabe que a nossa igreja é uma igreja profética, amém? Não é mística não, mas é profética. Então o que aconteceu ontem? Eles fizeram toda a parte de inauguração da igreja, fizeram um pano, né, na placa da igreja, fizeram o culto na parte de fora para celebrar a edificação, né, da pedra angular, né, pedra edificadora, né, a principal pedra, que era Cristo ali. E aí tiraram o pano, começaram a cantar uns hinos da harpa, tremendo. E isso me remeteu à minha infância, porque eu sou de família de pastores, né? E o meu avô, na época, ele tinha uma igreja em São Mateus. Eu era pequeno, eu ia, e era uma igreja de uma garagezinha, e poucas pessoas, e elas estavam para celebrar na simplicidade, cantando um hino. Isso mexia muito comigo, e mexeu muito comigo ontem. Então, depois que os irmãos... Teve até fogos, viu, irmão? Você viu? É igreja no interior, mas os caras são criativos. Aqui a gente não solta nada, né? E aí, depois dos fogos, na hora de entrar, eu tive uma visão, e Deus mostrou um anjo sentado na entrada desta igreja, jogando pó de ouro. As pessoas entrando, e o pó caindo, e o Senhor renovando, trazendo cura, restauração e prosperidade sobre aquela igreja. Um povo com o coração disponível para receber Deus. E tremendo, Deus bradou naquele lugar, uma jovem voltou para Jesus ali, e a gente chegou, era umas quase 3 horas da manhã, a gente voltou de lá, não dormimos lá, voltamos. E logo cedo já estávamos na atividade ministerial aqui na igreja, com uma reunião rápida aqui. E a obra não para. E eu quero dizer para você, irmão, que você precisa aproveitar cada minuto, a cada segundo de um culto, uma celebração. Guardar no teu íntimo, porque Deus é bom. Deus não colocou um anjo lá porque Ele quis colocar, e Ele falou assim, vou colocar aí, não tem o que fazer, vou enfeitar a igreja. Deus não fez isso. Ele colocou um anjo porque a essência subiu. Agora imagina, você celebrando Deus hoje, Deus colocando um exército na sua casa. Quem quer isso? E se eu te falar que a Bíblia fala que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito? Só alguns creram? Amém. Então olha para o teu irmão e fala, você é profético. Aleluia. Amém? Então, quero dar um abraço para o povo lá de Cambuí. Foi bênção pura. A gente vai voltar lá porque eles vão fazer separação e unção de pastores lá. E a gente vai lá com honra, né? A gente vai derramar o óleo sobre a vida deles lá. E vai ser uma bênção, amém, irmãos? Isso é igreja, não é a nossa igreja, mas é a igreja do Senhor. E a gente vai lá para celebrar, amém? Quero que você abra a sua Bíblia lá em Números 22. Assim que você abrir, ou você estiver com seu smartphone, não coloque ainda no telão, senão vocês vão ler primeiro que eu. E eu quero que você curva a sua cabeça, e eu quero orar com você agora. Aleluia. Eu sei que está frio, mas você
não está com pedra de gelo na sua garganta. Então você pode glorificar a Deus, adorar. Então, já que está frio, aquece no espírito aí. Seja fervoroso. Dá grito, dá subiu, levanta a mão, cutuca o irmão, faz alguma coisa. Levanta da cadeira, dá um grito, dá um soco no ar. Isso é igreja, irmão. Olha lá. É isso. A gente fica muito fechado no culto dentro de uma igreja. E aí quando você subir para o céu, você vai ver lá Moisés dançando. Vai ver Noé lá. Vai ver Davi lá dançando. Aí você vai falar assim, ixi, mano, os caras chaparam. Eu falei, não, você chapou, porque você ficou religioso dentro de uma igreja. E subiu e a cultura espiritual te mostrou o que tinha que ser aqui na terra. Irmão, você tem que trazer a realidade do céu para onde você está. Amém? Então, tira a capa de religiosidade e traz a espiritual para perto. Deixa eu te dizer algo muito importante. Atos 2 não foi dado qualquer coisa para os discípulos, onde eles estavam reunidos. Diz que um vento impetuoso entrou naquele lugar. É a representação da personificação do Espírito Santo sobre nós, nos dias de hoje. E você, tem sentido ele? Está na hora de você buscá-lo. Seja fervoroso. Começa a chamar a existência. Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, toca em mim. Espírito Santo, me aquece. Espírito Santo, movimenta a minha casa. Espírito Santo, quero sair como uma chama acesa neste lugar. Aleluia. Entendeu? Na hora que você acender o fogão, vai precisar do Magic Click lá. Você vai com o dedo lá, porque ele vai estar com fogo. Não vai fazer isso não, estou brincando. Aí vai ficar com o dedo lá, o gás vazando. Ih, não está acendendo, o pastor falou. Misericórdia. Feche seus olhos. Pai, obrigado. É uma noite de gratidão, de celebração da família, porque através dessa palavra, dessa noite, o Senhor vai nos instruir. O Senhor vai nos direcionar, o Senhor vai nos trazer, Senhor, o que é perfeito e agradável ao Teu reino, ao Teu padrão. E eu peço, Pai, como ministro, traga, Senhor, no coração deles e na mente também, o entendimento celestial, no padrão espiritual, não do homem. Porque o homem, Pai, quando está no movimento, Pai, da sua velha natureza, ele não compreende as coisas espirituais. Ele leva para si algo, Pai, como pessoal, algo que não é para ele, é para o vizinho. Mas quando nós estamos espiritualmente conectados contigo, nós recebemos, Senhor, e levantamos as mãos dizendo, Pai, obrigado porque eu precisava disso. Então, Senhor, eu peço que nessa atmosfera, retire a nossa e coloque a sua. Que não seja o nosso cheiro, o perfume de um irmão ou da irmã, mas seja o perfume de Cristo sobre este lugar. Que não seja, Pai, o passear de obreiros, diáconos sobre esta casa, mas sintamos, Pai, o vento, Senhor, do Teu Espírito, os Seus anjos passeando sobre esta casa. Em nome de Jesus, Senhor, este lugar, esta casa é sua. E nós pedimos, Pai, a manifestação de cura durante a ministração, a libertação aconteça, a restauração aconteça, os paradigmas sejam quebrados. Eu peço, Pai, todo encantamento, Pai, seja desfeito, que através da obra, Pai, redentora da cruz, nós evidenciamos, Pai, a salvação, a cura, a libertação e a alegria sobre nós. Em nome de Jesus, toca sobre minha irmã que está lá nas redes sociais, que através, Pai, dessa tecnologia, ela seja alcançada. O diabo cria para destruir, nós criamos para ganhar, para Ti. Em nome de Jesus nós Te louvamos e dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, amém, glória a Deus. A Bíblia mostra algo em Números 22, vamos voltar um pouco na história, eu vou falar um pouco da história que aconteceu nesse período. Moisés tira o povo do Egito, eles vão para um deserto, caminham, o mar se abre, e eles estão nessa jornada poderosa, uma jornada forte, e aí eles são numerosos, não eram poucas pessoas. Mostra que Deus gosta de números, mostra que Deus gosta de quantidade, mostra que Deus gosta de uma multidão, Deus gosta de abençoar você com abundância, amém? E é interessante que agora nesse trajeto, um rei, moabita, ele está lá, e ele se espanta com a quantidade de pessoas, porque uma fama desse povo chega sobre o ouvido dele. Um povo que ele compara como bois, como feras,
que aonde passa devastam. Era um povo que não tinha como destruir, eram numerosos demais. Deus coloca uma bênção sobre a vida do povo de Israel. Deus coloca a mão deles sobre a vida deles e diz para eles lá na saída do Egito que estaria com eles, levaria eles para uma terra prometida. A palavra de Deus liberada de bênção, meu irmão, não tem quem tire isso. Não tem pessoas que tirem essa realidade espiritual. O que Deus profere, o que Deus fala, o que Deus revela, o que Deus promete, ninguém pode tirar. Como num casamento, Deus prometeu sobre o seu casamento que você será bem-sucedido no teu casamento e você vai ser. Família, pessoas, o inimigo sempre vai tentar fazer com que você venha olhar e você quebrar tudo isso. Então a Bíblia mostra aqui que nesse percurso, nessa jornada, a fama do povo era de um povo forte. E às vezes a gente olha uma identidade nossa que a gente é um povo fraco. Vamos para a leitura. Capítulo 22, do verso 2 em diante, diz: Balaque, esse era o rei, lá moabita, que diz assim: filho de Zepur, viu tudo que Israel fizera contra os amorreus, porque já tinha um histórico de guerra e de vitória. No verso 3, e Moabe tomou-se de pânico diante deste povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. No verso 4, então os moabitas disseram aos líderes de Midian: eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como um boi devora a erva do campo. Em seguida Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou os seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que ficava próximo a Eufrates, o grande rio, e Amave, a sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra e estabeleceu diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, amaldiçoa por mim este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da minha terra, porquanto eu o sei muito bem, que aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele que tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Até aqui. Agora olha só, Balaque chega lá para os seus emissários, os homens da comitiva dele, os mensageiros, chega para eles e fala assim: ó, manda um recado lá para Balaão, um profeta, um homem que tinha também uma identidade com Deus, mas também falhava, mas tinha uma identidade com Deus. E aí fala para ele assim, que o povo está vindo, é numeroso, eu estou com medo. Aonde eles passam, eles devoram. Eu vou perder meu reino. Se eles virem aqui, eu tenho certeza que acabou. Então eles vão lá e levam uma mensagem para Balaão. Não vou ler tudo. E aí então, Balaque faz uma proposta para Balaão, dizendo para ele assim: olha, faz isso aí, amaldiçoa o povo, faz com que o povo de Israel seja amaldiçoado, porque eu reconheço, levantando a autoestima desse cara, desse profeta, eu reconheço que tem potencial em você, que se você falar o negócio acontece. Clama o seu Deus, e eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo e aquilo. Então, Balaão recebe essa notícia e ele fala assim: olha, permanece aqui, eu vou consultar o meu Deus. Não vou ler todos os versos aqui, porque a gente vai passear um pouco aqui. Então Balaão se retira, ele conversa com o Senhor, e o Senhor fala assim para Balaão: não. Eu não sei o que esses caras estão fazendo, estou parafraseando, amém? O Senhor fala para Balaão: o que esses camaradas estão fazendo com você? O que eles vieram fazer? Eles pediram isso. O Senhor falou: não, porque o que eu abençoo, ninguém pode amaldiçoar. E o Senhor disse para ele: você não vai, você vai ficar. Porque o convite de Balaque era tirar Balaão do lugar onde ele estava. Então veja só, dois cenários de uma história: um povo forte, um povo temido, um povo cheio de propriedade, um povo numeroso, amém?
E agora, Balaão, um homem com seus princípios diante de Deus. Balaque, um outro personagem, um homem que queria quebrar princípios e fazer com que o princípio que ele queria quebrar, usasse Balaão para também quebrar os princípios. Aí então, Balaão ouve Deus falando com ele, e Deus fala assim para ele: você não vai, você vai ficar, porque o que eu abençoo não pode ser amaldiçoado. Manda eles embora. Eles foram embora. Esses homens foram embora. Então Balaque pega e fala com pessoas mais ainda, os emissários que tinham mais nome, renome, os caras com propriedade, chegam lá e falam assim para ele: Balaão, voltamos aqui, é o seguinte, o rei falou, se você fizer isso, ele vai te dar o que você quiser no reino. O que você quiser, ele vai te dar. O trono, uma cadeira, tipo o Supremo Tribunal, né? Te dou uma cadeira, mano, se você votar em mim, né? Ou vamos colocar aí na política, né? Vota em mim, olha, eu vou colocar uma cadeira para você lá, né? Do Senado lá, ou sei lá. E aí, então, oferece isso para Balaão. E aí, Balaão mexe no íntimo dele, mexe no coração dele, mexe na vontade dele, os olhos dele crescem. E ele fala assim para os caras: beleza, vou consultar o meu Deus. Mas ele já não tinha resposta? Sim ou não? Por que ele tinha consultado Deus de novo? Porque a oferta foi maior que a primeira. Então Deus, Ele sabe até onde você vai, mas Ele não vai interferir na sua escolha. Balaão tinha um contato com Deus, Deus não impediu. Então nessa hora, Balaão deixou que aquilo lá fosse tentador dentro dele e entrasse dentro dele. E ele fala para os emissários e fala para aqueles homens de Balaque, dizendo assim: beleza, vou consultar o meu Deus e vou ver o que ele fala. Permanece a noite aqui. E aí o Senhor de novo fala com ele: o que eles estão fazendo aqui? Eles fizeram isso, tal, não sei o que, eles querem que eu amaldiçoe. E o Senhor falou assim: você vai com eles. Olha que interessante, Deus primeiro fala para ele não ir, depois fala para ele ir. Mas Deus permitiu que ele fosse, porque Deus falou algo para ele assim: Balaão, você vai e você vai falar o que eu colocar na sua boca. Deus não queria que ele fosse por causa do interesse das coisas que foram oferecidas, mas para ele ir falar algo do que Deus ia colocar na boca dele. Balaão não estava preocupado com o que ele ia falar, mas estava preocupado com o que ele ia ganhar. O que Deus quer falar comigo e com você hoje? Nós estamos quebrando princípios. Deus colocou coisas no nosso espírito, Deus colocou coisas no nosso coração, Deus te chamou para um propósito enorme, maravilhoso, poderoso, mas a gente quebra princípios. E o que é quebrar princípios? Eu tenho um chamado, eu estou aqui na igreja, eu sou um pastor, e o diabo sabe do que você precisa. O diabo sabe aonde vai te pegar. Lá o povo era numeroso, era cheio, Deus estava abençoando a vida deles. Já que não conseguia fazer com que este povo fosse derrotado, ele falou com Balaão, para Balaão amaldiçoar. Não tinha como amaldiçoar. Então ele falou assim: então eu vou fazer de tudo para que Balaão quebre os princípios. Então eu vou começar por ele. Quebrando os princípios vai ficar fácil negociar com ele. Então eu vou oferecer algo. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Hoje é culto de celebração da família. E é uma coisa muito séria, irmão, porque nós não podemos quebrar princípios. Balaão quebrou o princípio. Tanto que ele tomou uma decisão, e a saída dele com esses homens custou algo muito importante na jornada, nessa caminhada. Quem lembra da mula que falou com ele? Levante a mão. Só 2 pessoas? Tinha mula na história, viu, irmão? Mas eu só vou falar um resumo dessa história da mula. Nesse percurso, Balaão está estressado, Balaão está cheio de coisas que foram quebradas dentro dele. E ele começa agora a andar com essa mula, e ele começa a bater na mula, e bate 3 vezes. E não foi uma batidinha, ele bateu de verdade na mula. O anjo parou na frente dele para interromper ele, para falar com ele. Ele estava cego,
por causa da oferta, por causa daquilo que foi colocado sobre ele. Ele não olhou mais a bênção de Deus, ele não olhou o que Deus colocou como princípio, como promessa sobre o povo. Ele estava tentado pelo aquilo que o Balaque ofereceu a ele. Irmão, eu e você ficamos cegos, não enxergamos a promessa de Deus, não enxergamos o que Deus tem para você, não enxergamos as promessas lá atrás. Nós queremos a oferta do homem, queremos a oferta de Satanás, porque é mais rápido, porque é melhor, porque dura mais. Não dura, irmão, é tudo mentira, é te colocar num lugar onde você vai falir, você vai fracassar. Então agora Balaão está nessa jornada, nessa caminhada. Então a mula trava e o anjo parando, e ele começa a bater, porque a mula viu, mas ele não viu. Às vezes, irmão, o animalzinho da sua casa vê o que Deus quer te mostrar, mas você não vê o que Deus quer te mostrar. Aí fala, né, Deus usou até a mula. Tinha outra coisa para usar? Vai a mula mesmo. Não tinha outra coisa para ver, porque a cegueira espiritual na vida de Balaão estava totalmente ligado, irmão, ao desejo carnal dele. Por isso que ele não conseguia ouvir, não conseguia ver o anjo, porque a vontade dele era receber a oferta de Balaque. Às vezes a gente entra na igreja, a gente fica cego, e quando a gente fica cego, tanto ministerialmente como no nosso casamento, a gente toma decisões precipitadas. E aí Deus usa a esposa, Deus usa o esposo, Deus usa o filho, Deus usa o pastor, Deus usa a missionária, Deus usa o que for, meu irmão, para falar com você, mas você não enxerga. Batemos no nosso peito e falamos assim, vai ser da minha forma. Então agora o Senhor falou assim, preciso usar a mula para falar com ele. E a mula fala assim, por que você está me batendo? Por que você está fazendo isso comigo? O que eu te fiz? Por que você tem batido na vida das pessoas que querem te ajudar? É um paralelo aí para a sua vida. A mula fala assim, eu estive com você desde o início. Eu te servi. E agora você me esquece por causa dessa oferta. Deus tem servido você, desde o início da sua jornada. Por que você esqueceu dele agora? Parece que depois que a gente conquista, está tudo bem. Ou parece que no momento que a gente está voando, meu irmão, a gente não precisa mais do irmão da oração. Não é assim. A igreja está em silêncio. Será que está indo bem o negócio? Eu não estou pregando para você, eu estou pregando o que Deus pediu. Se você gostar ou não, o problema é seu. Eu estou aqui para agradar o meu Deus. Visitantes, não fiquem... Ai, meu Deus, não, fiquem em paz. Então, quando a gente fica cego, a gente não consegue ouvir, não consegue enxergar o que Deus tem para nós. Então Balaão quebrou um princípio. O que é abençoado, meu irmão, não pode ser amaldiçoado. Então vou pegar, se você acha que palavras de pessoas te colocaram numa situação agora, porque a gente tem coisa antiga ou de religioso, que mexe com esse negócio de... Eu vou falar sobre mim. Eu vivi nesse negócio de batalha espiritual. Quem lembra desse negócio de batalha espiritual? Ainda existe, né? Certo? Fui formado pela Neuza Tioca, cara. Quem lembra da Neuza Tioca? A gente brincava, Neuza Tapioca. Ô Neuzinha, te amo. E aí teve uma época que eu passei uma luta muito grande no meu casamento, porque eu mergulhei nessa parada de batalha espiritual. E eu fiquei cego porque eu comecei a ver outro lado. Sabe, irmão, é um conflito, é uma batalha. Então, houve uma devastação no meu casamento em relação a isso. E esse momento foi um momento que eu tive que, virar a chave. Porque houve muita coisa nesse estudo sobre maldição hereditária, ou palavras que lançaram sobre a sua vida, e você não vai porque lançaram uma palavra para você um mês, um ano, porque a minha mãe falou, porque a vizinha falou, porque o meu tio falou, porque o meu pai falou que eu não seria um sucesso, que eu não conseguiria avançar, que eu não seria uma bênção. Quem já ouviu essa palavra aí? Fala assim, olha... Falaram tanto e eu estou passando por isso por causa da palavra, me amaldiçoaram. Quem te disse? Se o próprio Balaão na Bíblia está dizendo sim para Balaque, diga a ele que Deus falou que eu não posso amaldiçoar o que é abençoado. Olha, então eu vou falar assim, o que é abençoado
não pode ser amaldiçoado. O homem quebra princípio, mas Deus continua sendo Deus, Ele não vai quebrar princípios. A palavra dele está lá. E ele disse algo sobre o povo, que seria com eles, seriam fortes, e onde eles passariam, os homens, os reinos se prostrariam diante dessa nação. O que é isso, mano? É uma identidade de apropriação. É uma identidade de avanço. Deus está dizendo para mim e para você essa noite, pode ser Balaque, pode ser Balaão, pode ser qualquer tipo de reino, pode ser Satanás, ninguém vai parar aquilo que você estava vivendo diante de Deus. Ninguém vai te parar, você vai continuar na jornada. A palavra de Deus lançada sobre o povo é: vocês vão conquistar a terra prometida. Então o homem, ele vai, através da instrução de Satanás, ele vai fazer de tudo para tentar ferir os princípios da sua vida, para você acreditar que vai acontecer. A história fala agora, no capítulo 23, que Balaão agora tenta falar e amaldiçoar, e a Bíblia fala que 3, 4 vezes ele profetiza bênção diante de Balaque, perante o povo de Israel. Ele abençoa o povo de Israel. Irmão, por mais que você tente tirar força, o teu espiritual vai colocar a palavra certa sobre a tua boca. As pessoas que lançaram palavras negativas sobre a tua vida, elas vão ser impulsionadas por Senhor e dizer que você é uma bênção. Nós quebramos princípios, nós quebramos. O que é quebrar princípios, pastor? Eu estou vivendo uma vida de intensidade na igreja, beleza? Estou numa vida de entrega. Eu prego, eu jejuo. Hoje eu vim 4 horas da tarde aqui, fiquei lá na sala, ajudei aqui a arrumar as cadeiras, subi, fiquei lá. Os meninos começaram a ensaiar umas 5 e pouco, fiquei de joelho lá, orando. Porque o Senhor falou no meu espírito, o meu povo precisa parar de quebrar princípios. O que é quebrar princípios? Você tem uma jornada, uma identidade diante de Deus. Deus te chamou para um propósito grande nessa terra. E a gente acaba quebrando as regras, ferindo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Maltrata a esposa. Irmão, começa a servir a sua esposa. Você vai polir o princípio. Vai dar brilho. É culto de celebração da família, amém? Para de maldizer que teu filho é tentado. Comece a falar que ele é uma bênção. O moleque está correndo na igreja, está correndo em casa, quebrando. Fala: ai, meu Deus do céu, esse moleque é atentado. Tentado é você. Não é? Que mais? O esposo chegou do serviço. Segura aí, irmã. Eita Deus. Né? Balão chegou. Aí você fica: eita. Maldito chegou. Tem gente que fala: não aguento mais. Não aguento mais, toalha na cama. Mas também você é um cabeçudo, né? Ah, mas tem que ir no varal? Vai, cara. Você vai pro futebol. Você liga a televisão, você vai na cozinha pegar sua Coca-Cola gelada. Você pode pegar a toalha e pendurar. Mas o problema é que fica uma briga dentro de casa e a gente quebra princípios. A Bíblia está falando sobre não quebre princípios. As suas brigas, irmão, está quebrando o princípio. Você está quebrando e ferindo a aliança que Deus fez sobre a sua vida, sobre o seu casamento, aos solteiros, sobre a sua vida espiritual. Não quebre princípios. São muitos fatores que podem fazer você quebrar princípios. No ambiente profissional, o irmãozinho vai lá, né, abençoado, e fala assim para ele: mano, a empresa dá táxi. Vamos fazer uma nota maior para a gente pegar um valor de caixa? Ih, silêncio, vocês fazem isso? Ah, bom. Porque eu vi pessoas fazendo isso no ambiente que eu trabalhava.
fazer nota maior para ganhar dinheiro. Ou se você é um profissional liberal, e o cliente fala assim, você pode fazer uma nota maior, porque se eu pedir um reembolso lá, não faça isso, não quebre princípios. Não fere a aliança de Deus. O que mais? Vamos lá. Tem muitas quebras de princípios. Poxa, eu estou com a minha esposa, eu estou num casamento que está, só Deus. Aí está na internet e começa a fletar com uma irmãzinha, né? E fica lá, nossa, estou passando por isso. Cuidado, homem não se aconselha com mulher e mulher não se aconselha com homem. Pode quebrar os princípios. Amém? Qual outro quebra de princípio? Os da casa aqui, da igreja, ou você trabalhando no ambiente. Cuidado com o que você fala. O que você fala pode minar no coração da pessoa e você pode trazer uma grande devastação no coração dessas pessoas. E um dia você pode ser retirado de algum lugar porque você feriu princípios. A Bíblia fala que Balaão morreu. Por mais que ele tenha falado, ele morreu. Por mais que ele abençoou, mas ele feriu lá atrás. Sim ou não? Davi construiu o templo para Deus porque ele feriu os princípios. Como ele feriu os princípios? Matou um cara inocente e aí se deitou com uma mulher. Adulterou. Houve arrependimento dele? Sim. Houve arrependimento dele. Ele se arrependeu, o profeta Natan chegou lá e falou assim, mano, você está errado, cara. Ele foi lá e falou com Deus. Mas o Senhor falou assim, não. Você quer construir a casa, o meu templo, mas quem vai construir é o teu filho. Feriu os princípios. Quem fere o princípio sai do propósito. Está entendendo? Balaão saiu do lugar de onde ele tinha que estar, ele saiu do lugar, ele não tinha que sair daquele lugar. O diabo está querendo tirar pessoas do lugar onde ela tem que estar. Os princípios vão fazer você sair do propósito, te tirar da jornada, te tirar do seu destino. O povo era numeroso e continuou lá naquele lugar. Mas aí Balaque, lá na frente, antes de Balaão morrer, ele viu algo e Balaão feriu de novo os princípios. Porque, irmão, o diabo não consegue tirar aquilo que está sobre você. Se Deus te abençoou, você vai continuar sendo abençoado eternamente. Mas há uma coisa só consegue tirar você do propósito: pecar. Escuta essa. Balaão chega para ele e fala assim, olha, não dá, não posso amaldiçoar, não posso fazer nada, mas e se você induzir esse povo a pecar? E se levar a lascívia para eles? Levar mulheres, colocar e fazer uma festa pagã? Eles podem cair. E eles vão ferir o princípio. A Bíblia fala que eles caíram. Eles eram numerosos, mas o pecado te tira do propósito. E o princípio é quebrado. Estou dizendo para você tomar cuidado, porque algo grande pode acontecer na sua vida, na parte de Deus ainda neste ano, que é um ano da conquista sobre a sua vida, mas tome cuidado, o diabo quer tirar de você essa conquista. A bênção está estabelecida sobre a sua vida, você está na frente dela, mas se você quebra os princípios, você se afasta dela, ela continua existindo, mas eu saí. Quando nós quebramos os princípios, nós saímos da bênção, saímos da autonomia de Deus. Não temos mais autoridade, não temos mais recursos, não temos mais a vontade de orar. Nós saímos do propósito. Quando sai do propósito, você morre espiritualmente. Aí a sua voz, ela não é mais uma voz de autoridade, agora é uma voz de decisão. Vou largar tudo, vou separar da mulher. Meu filho não tem jeito. Não se preocupa mais com o filho que está na Avenida 1. Ah, está lá, não tem mais jeito aquele lá. Quem disse? Você está falando. Você está quebrando o princípio, seu filho tem jeito sim. Você está falando com o pastor, você está olhando um pastor que lá na frente os homens falavam que não tinha jeito. Eu era usuário e hoje eu prego o evangelho com palavras de amor. Se eu tive jeito, eu quebrei o princípio lá, mas os meus pais não. Eles continuaram com a promessa, acreditando no filho. E eles diziam no interior deles, o meu filho vai ser um pregador do evangelho. O meu filho vai pregar a palavra de Deus. E eu estou aqui hoje, meu irmão. E não vai ser diferente sobre a sua vida, sobre a sua casa não. Se o meu casamento não tinha jeito, hoje estamos restaurados. No céu também tem jeito.
Agora eu quero antecipar para dar um jeito na minha vida. Se o diabo oferecer, alguém oferecer um recurso que me satisfaz, porque eu estou precisando, eu estou tão carente. Mulher fragilizada, irmão. Tem que tomar cuidado. A mulher enraizada em Deus, porque a raiz em Deus não é assim, é assim. Quem enraiza assim está nas coisas da terra, quem enraiza assim nas coisas do céu. Não é assim. Como a gente pregou uma vez aqui, raiz na terra produz fruto para cair no chão. Né? Nasce para cair assim. Quando você tem raiz em Deus, eles nascem para cair assim. É do céu, despenca. Então quando a mulher está enraizada, mesmo ela fragilizada, ela não procura ninguém. Ela acredita, ela não desiste, ela ora, ela prevalece, ela é forte em oração. Pode estar um caos, meu irmão, ela não negocia. Mulher cheia da palavra de Deus, empoderada da palavra de Deus, ela não negocia o reino de Deus. Ela não negocia com o diabo, ela não dá voz ao diabo. Ela não é Balaão. O homem, quando ele está enraizado na presença de Deus, ele não é frouxo. Parece o Rock Balboa, cara. Aldre. Eu venci. A mulher do lado dele, aqui ele está assim. Aldre. Balão. Não negocia. O homem enraizado em Deus não negocia. Porque a irmãzinha tal. Irmã, toma cuidado com as suas roupas, viu? Vamos consertar hoje aqui em nome de Jesus, amém? Para não quebrar princípios, quem crê nisso? Então, cuidado com a roupa que você põe, homem. Começa a colocar umas roupas também boas, né? Para de olhar as camisas com mancha de óleo e vir no culto. É verdade, irmão, mancha de óleo é... Pô, você está vindo na casa do rei. A gente gasta com tanta coisa, não tem coragem de comprar uma Hering de 20, 30 reais, sei lá. Pastor, onde está essa Hering? Meu irmão, vai na escala que você acha. Vai no Torra. Vai se vestir no melhor dessa terra, irmão. Tem lógica que eu não vou mais, né? Porque é GG, mas a bicha parece uma baby look. É verdade, irmão. É o torra que torra mesmo, né? Você torra o dinheiro lá, mas não... Estou dizendo algo para vocês, para a gente não quebrar os princípios. Você entende? Como que a gente quebra os princípios, pastor? De várias formas. A gente está na igreja, a gente está servindo. Aí depois acaba o culto, a gente vê uma coisa que não ficou legal. Aí fala assim, você viu lá? Não, sei, pastor pegou pesado. Se fala isso aí, você é um orelhudo, vai tomar na orelha. Brincadeira, eu te amo. Aqui ninguém bate ninguém não, mas a palavra bate, ó. Aleluia. Então, irmão, saiu do culto, aquela atmosfera maravilhosa, que essas caras que vocês estão aí, né, assim. Que culto maravilhoso de power, né? O pessoal vai olhar a câmera, vai olhar lá e fala assim, nossa, a palavra foi tão boa que o povo está assim, ó. E a gente acha que o culto de poder é quando corre. Não, irmão, a palavra está triunfando dentro de você e passeando dentro de você. Quando eu estava ainda na nave da igreja ouvindo a palavra de Deus, e a palavra vinha, e vinha dessa forma, tipo, diretamente, parecia que estava falando comigo de verdade, era Deus falando assim, quase o pastor olhando para minha cara e falou assim, mano, você pecou, cara. É tipo assim, né? A palavra parece que está quase falando na tua cara mesmo, né? O pastor falou assim, eu te vi o que você fez ontem, eu sei o que você fez no verão passado, né? Assim. E era assim. E aí toda vez que a palavra vinha, me dava um calafrio. Eu falei, nossa. E quando dava esse calafrio é porque está falando comigo. Não é? E quando mexe com você, meu irmão, é porque a palavra está trazendo cura dentro de você. Está tendo um conflito. A verdade com o que é falsificado. Está batendo. E a sua alma, ela está questionável. Tudo que é verdadeiro é questionável. Sabia? Porque, vamos colocar aí, a gente fala assim, o ateu, o ateísmo, o cético, né? Não acredita em Deus, não crê em nada. Como pode não acreditar em algo que existe? Por que questionam a palavra de Deus e buscam querer questionar algo que é uma verdade? Porque é uma verdade.
Porque se não acredita, não quer nada com ela. Quem não acredita que existe e acha que é verdade ou é mentira, né? Vamos colocar a mentira, que aquilo lá é falso, não vai gastar energia para tentar se justificar no que é verdadeiro. Você está entendendo? O diabo quer fazer com que você olhe que a palavra da verdade é questionável para a tua vida, porque a gente quebra os princípios questionando as coisas do reino. Cara, ou você faz parte da verdade ou você faz parte do questionário. O grupo de questionários, né? Está cheio de grupo de questionários aí, né, no mundo. E quem é um grupo dos questionários? A pior coisa que tem é um filho de Deus estar dentro da casa dele e ser uma pessoa que questiona a palavra. É muito ruim isso para o Senhor. Isso é ferir o princípio, quebrar os princípios. É a mesma coisa quando Deus olhou Balaão, visitou ele, falou com ele, dizendo para ele, não vai com eles. Você não vai amaldiçoar porque não dá. Porque eu abençoei. Deus está dizendo para você, para a sua casa, nas redes sociais, não tem como reverter o que Deus falou. Se Ele falou, vai continuar vivo eternamente. Você é uma bênção, vai continuar sendo uma bênção. Mas não quebre o princípio. Nossos firmados e imergidos aqui, eu vou dar um spoiler para vocês. Que a única coisa que separa você de Deus é o pecado. Que leva a... Olha, o pessoal está afiado. 3 tipos de morte. O que aconteceu com a vida de Balaão? Morte espiritual. Morte física. E morte eterna. Ah, ele não foi salvo? Se você ler a Escritura, não. Ele feriu o princípio. Ele está na história, mas ele feriu. Judas fez o quê? Quebrou um princípio na mesa. Pessoas não vão quebrar, meu irmão, em lugar público, vai quebrar no particular. Você vai quebrar no anonimato. Quebrar no meio da multidão, ninguém vai acreditar, nem você vai acreditar que você é capaz. Mas o diabo vai te levar para um lugar secreto, escondidinho, para você quebrar o princípio. É no teu quarto, é no teu banheiro, é no celular, entendeu? É no seu notebook, o que mais? É na hora do carro, com uma pessoa que você tem mais intimidade. Vamos falar um pouquinho daquela irmãzinha, tal. É aí onde quebra o princípio. A quebra de princípio é isolada. Então, Judas quebrou o princípio na mesa. Só tinha 12 lá. Mas ele não falou o que ele ia fazer. Mas Jesus já se antecipou no espiritual, que sabia quem era. Então, depois o que ele fez? Por causa do que tentou ele, como ele quebrou o princípio? Através de moedas, dinheiro. O que chamou a atenção de Balaão? Dinheiro, poder, cadeira. No reino de Deus. O diabo vai mexer naquilo que a sua carne quer. Sempre vai ser na fornicação, no adultério, na prostituição. Desculpa, eu vou falar, até na masturbação. O diabo vai fazer de tudo para pegar você. É no seu ponto fraco. É na mentira, é na falsidade, é na incredulidade, é na religiosidade, é nos pontos que pega na sua vida. As quebras de princípio. Gálatas 5, obras da carne e frutos do Espírito. Coloca na balança. Obras da carne tem um monte. Mas, meu irmão, não pesa nada. Porque não faz parte da nossa vida. Mas os frutos do Espírito pesam sobre nós. Não é que você precisa ter os frutos do Espírito, você já tem dentro de você. Desenvolva os princípios e eles vão crescer e eles vão ser maduros e poderosos sobre a sua vida. Os frutos do Espírito são desenvolvidos. Então o que aconteceu com Balaão? Ele quebrou os princípios. Morte espiritual, morte física e morte eterna. O que separa você de Deus é o pecado. E aí? É noite de você consertar a sua jornada com Deus. É noite de você rever os princípios da sua vida. Meu irmão, não estou falando que você é proibido de fazer algumas coisas. Eu vou falar um pouco aqui do que a gente ministra e o que é a nossa identidade como igreja. Não somos religiosos. Você quer fazer tatuagem? Faça. Só não vai fazer um capetinha lá na... né?
Vai que a irmã quer fazer, né, uma sininho lá, né, irmão? Pelo amor de Deus. Tem alguém assim? Tudo bem, no tempo da ignorância você fez, né? Não, mas não dá. Você não é proibido de fazer uma tatuagem. Mas faça a tatuagem correta. Eu tenho tatuagem. Pastor, você fez quando? Quando eu era moleque, no tempo da ignorância. E foi engraçado, porque eu escondi a primeira de um mês da minha mãe. Ela deve estar assistindo ali. Escondi um mês da minha mãe. Aí eu fiz a segunda, eu fiz com meu primo. Meu primo é tatuador há anos. Foi um dos primeiros aí de São Paulo. Andou com um tal de polaco, LED, sei lá. E aí ele falou, vou fazer. Aí eu fui lá. Doido. Vocês vão dar risada. Hoje passa xilocaína, né? Na minha época era rabo de galo e Dorflex. Fiquei mais louco do que ver a tatuagem. Acho que a tatuagem quase saiu tremida. E aí cheguei em casa, tomei banho, coloquei lá o plástico filme. Hoje tem aquelas, né, aqueles negócios para atadura, né? Coisa chique hoje, né? Na minha época era plástico filme, irmão. Era o mesmo que embrulha a carne moída. Aí beleza, fui tomar banho e tal, né? Cara, esqueci que eu tinha feito tatuagem e saí sem camisa lá. Desfilando na cozinha. Aí minha mãe. Você fez outra tatuagem? Aí eu fiquei quente por dentro. Eu falei, oh, meu Deus, não sei o que, não sei o que. Na hora, olha só o que veio em mim. Quebrei a confiança da minha mãe. Fiz escondido. Quando a gente faz coisas escondidas, meu irmão, você esconde. Você não quer revelar. Mas uma hora você cai no esquecimento e tudo se expõe. A quebra de princípio é assim. Você pode até esconder. Dura um pouquinho. Vai curtindo. Mas uma hora você não vai conseguir. Ela vai, ó, estourar. Mas graças a Deus tem um Deus que não te pune. Ele olha para você e fala assim, tudo bem. Se você está arrependido, vem aqui. Eu quero te abraçar e te amar, porque a palavra que eu coloquei sobre a sua vida desde o ventre da tua mãe é que você é uma bênção. Sabe o que é isso, meu irmão? É trazer um antídoto, um combate, uma palavra de maldição que o diabo tentou lançar sobre a sua vida, um veneno. É a vacina do Covid espiritual. É o AstraZeneca de Deus. Entrar para triunfar dentro de você e tirar essa identidade de você amaldiçoado, que você não vai conseguir vencer, que você é um pecador. Quem sabe essa semana ou mês passado você quebrou alguns princípios e você aí está carregando culpa. Deixa eu te falar, Deus está aqui não é para apontar a sua falha não. Já até ministrei um dia e falei, Deus não é um Deus tipo Zeus, um Deus grego, que está com um raio na mão, atrás de um lugar, esperando você pecar e falar, pequei. Não, Deus é um Deus de amor. Se Ele falou para Balaão, dizendo, Balaão, não tem como amaldiçoar algo que eu coloquei como bênção. Eu vou parafrasear algo assim, eu acho que o Senhor foi muito gentil com Balaão, dizendo, Balaão, ô filho, o povo saiu do Egito porque eu abençoei. Eles são uma bênção. Não é 2, 3 não, se fosse amém também, mas é uma multidão de pessoas. Eu quero te dizer agora, para incentivar o teu espiritual agora, quem não quebra princípios, vai ser comparado com um monte de boi, aonde passa vai devastando. O que quer dizer isso aí, pastor? O diabo vai colocar coisas na sua frente, e você vai tirar da sua frente e você vai conquistar. O que o diabo tomou de você, você vai tomar de volta. O que o diabo tirou da sua vida, ele vai ter que devolver com correção e juros. Sabe por quê? Somos um povo abençoado por Deus. E aí, voltando lá, Judas quebrou o princípio. E o que aconteceu com Judas? Ele teve as moedas, desfrutou das moedas? Resolveu o quê? Nada. Quem quebra princípio não desfruta. Está entendendo? Balaão desfrutou? Não, morreu. Entende que não vale a pena quebrar os princípios? Que vale a pena obedecer a palavra? Quem obedece prospera. Ontem nós ministramos lá e falei sobre Josué, porque eu me comparo muito com Josué, porque chegou uma época na minha vida que eu falava assim, como eu vou, pai, avançar com a igreja? Eu me sinto tão incapaz, porque veio um conflito de identidade sobre a vida de Josué, porque o Senhor falou assim, olha, o Senhor falou assim para ele, olha Josué, lá em capítulo 1 de Josué, o Senhor fala assim para Josué, olha, Moisés morreu, cara.
Tipo, lembrando ele, né? Ó, Josué, Moisés morreu. Esse conflito agora de orfandade na vida de Josué bateu dentro dele. Porque Deus falou assim, ó, Moisés morreu, mas eu estou com você. Aonde você pisar a planta dos pés, eu vou dar por prometido como conquista. Você vai conquistar. O Senhor reativou algo no coração e no íntimo, no espiritual de Josué, para ele não quebrar princípio. Porque o medo poderia bater dentro dele. Ele poderia largar o propósito, o chamado dele. Ele poderia abandonar aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. O Senhor estava confiando um chamado e um ministério sobre a vida de Josué. Deixa eu te dizer, Deus confiou algo na sua vida. Não, você não entendeu, Deus confiou algo na sua vida. Pessoas podem não confiar em algo na sua mão, mas Deus confiou. Tanto que Ele confiou que deu o Espírito dEle para você. Irmão, você tem coisas especiais em vocês. Você não tem qualquer coisa. Você tem o Espírito Santo de Deus. Por que ferir a aliança de Cristo? Por que ferir os princípios de Deus? Então Josué olhou para isso. Foi recebendo as instruções e o Senhor vai dando direção para ele, dizendo para ele, olha, não se desvia nem da direita para a esquerda, medita na palavra de dia e de noite. O Senhor dá orientação para ele até no dia dele. Deus não fala só para ele, eu vou estar com você, eu vou te dar a conquista, mas eu vou estar com você também na meditação, mas você tem que fazer diariamente. Às vezes você precisa de uma direção para a sua vida. Uma pessoa desesperada, ela vai pedir algo para outra pessoa, sabendo do potencial dela. Balaque foi um Balaão, porque Balaão tinha um nome. Por que foi lá no outro? Foi no Balaão, porque tinha nome. O cara tinha autoridade. O cara tinha essência. O diabo vai naquele que está cheio. O diabo vai naquele que tem o chamado. Ele não vai naquele que está quietinho, ele vai naquele que está lá forte. Ele vai pegar no diácono, ele vai pegar na intercessora, ele vai pegar no pastor, ele vai pegar na irmã que está vindo todo culto no domingo, ele vai pegar no seu casamento, que voltou para Jesus agora, em nome de Jesus. Ele vai pegar aquele que quer se batizar no mês que vem. Ele vai pegar essas pessoas que têm um chamado. Ele não vai pegar uma pessoa que está lá no mundo. Para ele não é interessante mais. Ele quer pegar e ferir e fazer com que a pessoa fere os princípios naquele que está se desenvolvendo espiritualmente, que está crescendo espiritualmente. O inferno, ele não tem interesse, porque o inferno, meu irmão, não é isso. O inferno não tem vida própria. O diabo tem interesse de você ir junto com ele. Ele está com um trenzinho pronto para encher lá o vagão dele e falar assim, eu quero levar um monte de filho de Deus junto comigo. Quero fazer esse povo ferir os princípios, eu quero levar esse povo, eu não vou arder sozinho no inferno não. Mas ele, meu irmão, ele vai arder sozinho lá também. Eu creio. Pode ter ido um monte de gente já. Mas nessa igreja aqui não vai levar não. Da sua família eu quero falar e bater no meu peito, não vai levar não. Se depender dessa igreja, a gente vai resgatar toda a tua parentela em nome de Jesus. Esse bairro é de Jesus, esse bairro é do Senhor. São Paulo é do Senhor. Você vai ganhar a tua parentela se você não ferir o princípio. A gente fica muito assim. Deus não faz. Você está buscando o seu próprio interesse por enquanto. Quando você entender que é para o Senhor, você muda. A sua posição muda. O posicionamento muda. Você não vem mais por obrigatoriedade, para o culto. Amém? Você não vai mais cantar porque é legal. Você não vai mais servir a igreja porque é legal. Você não vai sentar aí na nave da igreja porque o culto é bacana. Você vem porque você ama. Você tem que vir apaixonado. Fala para a pessoa do lado assim, você tem que vir apaixonado por Jesus. Quando Deus falou para Balaão assim, ó. Quando Deus falou para Balaão assim. Balaão, não tem como amaldiçoar, porque eu já abençoei. Deus é apaixonado pelo povo dele. Deus ama, irmão, Deus ama. O Senhor abençoou aqueles milhares e milhares de pessoas, porque Deus ama. O Senhor olhou o povo lá cativo no Egito. Tirou o povo de lá. Tirou do exílio. Fez andar numa jornada, o povo errou. 40 anos andando em círculo, tudo bem. Mas ele continuou com o amor dele, cuidando dele por uns 40 anos.
Moisés não foi, não entrou, não levou o povo, feriu também, bateu na rocha, feriu os princípios. Era para falar com a rocha, mas ele feriu a rocha. A gente fica num desespero, num colapso emocional, num conflito emocional, psicológico, que a gente quer tomar decisões precipitadas. A gente não espera a direção, respira. Deixa eu te ensinar algo. Antes de você falar qualquer coisa para alguém ou tomar uma decisão na sua vida, meu irmão, uma coisa que o chileno falou, o chileno está ali em cima. Está ele, onde? Ah, está aí, está ali, ó. Fica de pé, Israel. Ele falou uma coisa para mim, não foi na quinta, né? Ele falou assim, pra gente, né? Tava eu, ele, mais um rapaz. E ele falou assim, você precisa, como é que é? Você falou um negócio muito interessante, cara. Vai, tenta, traz. Ele falou sobre... É tipo assim, irmão, vou tentar, vai lembrando aí, senta, pode sentar. Vai lembrando que você me traz a memória aí. Sensorial. É isso, aleluia. Vou até pular aqui, ó. O crente tem que ser sensorial. O que é ser sensorial, que ele falou? Eu entendi. Sensorial é captar em volta. O sensor, ele fica atento ao que não pode chegar nele. E o que é diferente chegou, ele capta. Não é assim? O sensor não é assim? O crente tem que estar ativo 24 horas espiritualmente para ser sensorial a tudo. Antes de tomar decisões, ele vai, ó. O Espírito Santo vai falar assim, ó. Tu. Coisa boa está chegando. Sensorial, porque se a gente se precipita, irmão, a gente não escuta o que está chegando. Tu. A gente se precipita, o tu está lá embaixo. Que nem aqui na igreja, a nave da igreja aqui, o som. Baixa o som, aumenta o som, baixa o som, aumenta o som. Não estou ouvindo. Quando a gente está desconectado e fere os princípios, a gente só escuta barulho. Mas quando a gente se conecta espiritualmente com Deus, a gente fica crentes. Cara, você me deu, eu vou escrever um livro com isso, cara. Você me dá autonomia? Aleluia. Crente sensorial. Tu. Aí um aqui, ó. Tu. Tá chegando do lado de cá, tá chegando do lado de cá, tá chegando na frente, tá chegando de trás. Sabe por quê? Porque quem não fere princípios, o radar capta a bênção chegando. O radar capta a bênção chegando. Por quê? Porque eu me coloquei no lugar de ser abençoado. Quem é abençoado é sensorial. O que Deus estava tentando fazer com balão é: balão, não tem como amaldiçoar um povo enorme, gigantesco. Escuta o som, porque a minha bênção está sobre uma multidão que não pode ser amaldiçoada. Era isso que Balaque estava ouvindo. Ele foi sensorial na carne dele, porque ativou o espiritual dele, que ele ficou com medo. Porque ele falou assim: o povo é grande, se entrar na minha terra eu vou perder tudo. O diabo tem que estar com medo mesmo, porque na hora que a gente chegar na parada, ele vai fazer de tudo para buscar recursos para tentar parar você. Mas a gente vai marchar, ó. Hey! Fica de pé, só quem creu. Fica de pé, quem crê já está avançando. Não quebre princípios. Olha para o teu irmão e fala assim: não quebre princípios. Diga para ele assim, ó, ministra na vida dele. Já que o pastor não pode ministrar para todo mundo agora, né? Pessoalmente, fala para ele assim, ó: muda algumas atitudes. Tu vai avançar.
Eu tenho que mudar minhas atitudes todo dia, irmão. Todo dia. Todo dia eu tomo rasteiro do Espírito Santo. É sério. E o Espírito Santo está criativo, ele está vindo com os 2 pés, está tipo Jack Chan. Dos mais novinhos, né? Bruce Lee. Desculpa aí. Mano, deixa eu falar um negócio. Esse camarada aqui pega o WhatsApp e manda uma foto dele pregando numa casa. Cara, quando eu vi a foto dele, eu falei assim, é eu lá. Igualzinho, meu. Curtinho. Cabelinho pretinho, de óculos, sem barba. A gente fica zoado sem barba. Deixa a barba, tá, mano? Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom.